Vamos falar sobre um dente que é bem polêmico. O Dr. Pavan está aqui comigo hoje para falarmos sobre o dente do siso. É polêmico porque existem muitas superstições também no que diz respeito ao dente do siso. Tem muita gente que tem medo, fala assim, não vou tirar nunca. Tem gente que acha que quando começa a aparecer já tem que ser retirado. Então, é um dente como todos os outros importantes para a nossa atividade bucal correta. E o doutor está aqui para esclarecer essas dúvidas. Doutor, que alegria ter você aqui mais uma vez. Uma alegria te receber. É todo meu. Ainda mais para falar sobre algo que sempre mexe com a gente, né? Porque a gente nunca sabe ao certo realmente se é necessário. Vamos começar dessa história. O dente do siso, a gente já nasce com ele só se desenvolve depois, ou naquela primeira dentição ele ainda não existe, só vem com a segunda dentição, doutor? Isso. O dente do siso vai começar a sua formação a partir dos 8 anos de idade. A partir dessa fase, por volta de 7, 8 anos, ele vai começar a se formar. Então, não vai estar aparecendo ainda, vai estar se formando lá dentro. Na criança não tem. Se dos 8 anos de idade, é que ela vai ter a formação do dente do siso, ele vai começar com uma manchinha no osso que ele está em formação. Que a gente nem percebe. Não percebe. Certo. Na radiografia pode se ver. Mas no nosso dia a dia não percebe, né, doutor? Não. Tá. Só vai notar o nascimento do dente do siso. A faixa média de erupção do dente do siso é de 15 a 25 anos. Doutor, muitas pessoas falam que, dependendo da maneira como ele está nascendo, ele pode fazer mal para a saúde, pode deixar todos os dentes tortos. É verdade? Eu não acredito nisso. Eu acredito que se o dente do siso está deixando os outros tortos, é porque a arcada não tem espaço suficiente. Ela não então, se desenvolveu, não é dele. Cresceu. Não, eu acho que ele é a vítima e não o vilão. E daí, por ele ser a vítima, significa que ele não precisa ser extraído? Exatamente. Então, o dente do siso deve ser extraído da mesma situação que qualquer outro dente vai ser extraído, ou seja, tem um dente que não foi possível tratar, tem uma lesão, alguma coisa importante, rachou no meio, aí você extrai o dente. Como extrairia o dente da frente ou do lado, qualquer outro. Tá. É a mesma regra para o dente do siso. Mas, doutor, se ele está nascendo, ele já pode nascer com o problema ou ele pode nascer com essa diferenciação que pode mexer na arcada? Veja só, o dente do siso é o último a chegar na arcada. Então, se a arcada ela não cresceu e não se desenvolveu adequadamente, o dente não vai ter espaço para nascer. Então, no momento em que ele começa a se formar, ele começa a inclinar, porque não tinha espaço para ele nascer. Então, o problema foi anterior. Cabe a nós, dentistas, identificarmos precocemente esse processo e já tratar na infância, na criança, programando a arcada para receber os dentes do siso. Então, vamos lá. Por exemplo, a criança tem 8 anos de idade, que você falou que começa a se formar esse dente. Exato. Primeiro que existe um mau hábito do brasileiro de não levar crianças ao dentista, né, doutor? Isso ainda é uma coisa que... Infelizmente, é um erro, porque fala, não, é muito pequenininho ainda e as crianças já nascem com o dente apodrecendo. Agora, doutor, se eu posso tirar esse dente, é porque ele não vai fazer falta na minha vida? Não, eu não concordo com essa ideia. Veja, você mandaria alguém para cadeira elétrica se você não tivesse certeza que ele é culpado? Lógico que não. Lógico que não. Pois então, o dente do siso é igual. Nós estamos estudando ele, aprendendo ele. E todos os indícios mostram que ele tem funções importantes correlacionadas com o nosso corpo, com o equilíbrio da nossa coluna. Então, como é que nós vamos tirar ele? Como é que nós vamos condenar ele à morte se nós não sabemos tudo sobre ele ainda? Veja, nós temos um programa para falar sobre dente do siso. Olha que maravilha, que força. Agora, mas espera aí. Existem casos que ele precisa ser retirado? Por exemplo, a pessoa não teve um acompanhamento odontológico durante a adolescência. Certinho. Daí, quando começou a nascer, que começa a sentir aquela dor, porque ele dói um pouquinho mais, né, doutor, do que o normal. Sim. Começou a sentir aquela dorzinha e tal, daí o dentista fala, olha, não tem jeito. Neste caso de retirada, que não tem mais jeito, porque não se abriu esse espaço, ele vai fazer falta para a gente? Essa retirada pode acarretar algum mal para a saúde? Sim. Os nossos estudos têm mostrado o seguinte: a ausência do dente do siso está relacionada ao posicionamento e equilíbrio da cabeça. Isso são coisas que nós estamos estudando. Há 15 dias saiu no Japão um experimento mudando a arcada e vendo que muda a postura da coluna vertebral. Então veja, nós estamos entendendo que a retirada do dente do siso pode fazer rotações de cabeça, pode fazer protusão de cabeça. Então, mais uma razão para que a gente procure mantê-lo no local. Tem situações onde ele não consegue nascer direitinho, cuida dele, higieniza ele, faz com que ele permaneça na boca. Esse é o ideal. E doutor, se já não foi possível fazer isso, muitas vezes não é pela falta de conhecimento mesmo, a pessoa já fez essa retirada,
ela tem que ter atitudes diferenciadas para não sofrer essas consequências ao longo da vida? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Quer dizer, A pessoa já tirou. Já tirou. Tem 30 anos de idade, já está sem esse dente desde os 18, porque o dentista falou que tinha que retirar e pronto, não tinha saída. Essa pessoa, consequentemente, mesmo que inconsciente, ela tem alguns desses problemas. Essa falta, muitas vezes, de equilíbrio, uma dor de cabeça, tem algumas atitudes que a gente deve tomar para evitar ou para minimizar esses efeitos da falta dele? Tem, com certeza. O que nós temos feito hoje na clínica é proporcionar um sistema de equilíbrio. Nós desenvolvemos um sistema de placa chamada Polis. É uma placa que encaixa nos dentes da parte de baixo, outro nos dentes da parte de cima, e ele vai equilibrar e balancear o movimento da mandíbula para reposturar a cabeça. Porque uma das queixas principais que eu recebo de pacientes que retiraram os dentes do siso são dores no pescoço, as chamadas cervicalgias. Então, eles começam a desenvolver essa cervicalgia, nós entendemos hoje que é por causa do movimento anterior de cabeça. Doutor, pode causar dores de cabeça mesmo? Tem gente, porque a gente já falou sobre isso da outra vez que você veio, dessas dores de cabeça que muitas pessoas têm e não fazem nem ideia de que elas são consequências de uma má dentição. Isso também pode ser um caso, um problema? Pode, porque veja, vamos ampliar o horizonte aqui. Se nós estamos diante de uma situação que a arcada não cresceu e não se desenvolveu adequadamente, nós não vamos ter espaço para o dente do siso, mas não vamos ter espaço para a língua também. Então, nós vamos comprometer duas funções importantes do organismo, a respiratória e o equilíbrio esquelético e postural. Tá. Então, a dor de cabeça pode vir por tensão da musculatura, como pela questão do fluxo respiratório diminuído. Agora, daí, doutor, como já não tem mais esse dente, quais são os procedimentos que eu posso fazer para minimizar isso? Você acredita que tem gente que vai hoje na clínica e fala assim, doutor, me implanta dentro do siso, pelo amor de Deus. Você acredita nisso? Eu não me choquei. pode fazer isso, pode? Existe a possibilidade, mas os espaços são pequenos. Mas, de certa forma, está criando uma comoção nas pessoas. É quando elas entendem que aquele dente está fazendo falta, porque o dente na nossa representação mental é poder. A criança, quando nasce dentinho, ela morde a outra, ela fala, eu tenho feliz, força, né? Então, tem essa representação ao perder o dente, isso vai lá no inconsciente e começa a mexer com toda a nossa programação emocional. E daí, nesse caso, como não tem tem essa possibilidade, mas deve ser dolorido e trabalhoso, né, doutor? O implante? Um implante de um Nós dente como nunca esse. fizemos. Mas, como eu te disse, o que nós trabalhamos bastante hoje é o reequilíbrio da função de arcada. Esse sistema de placas permite uma adequação da mandíbula, onde ela desliza um pouquinho para frente e a cabeça se reposiciona, liberando as tensões cervicais do pescoço. Mas isso seria um aparelho que a pessoa usa? Usa só para dormir, é muito bacana. Tipo aquele aparelho para bruxismo? Parece uma placa de bruxismo, mas são os elementos mais avançados que existem hoje. Que é só para poder recolocar. Isso, ele é um sistema de reprogramação da postura esquelética e do sistema respiratório. Doutora, eu também queria voltar um pouquinho na história que você falou das crianças, que você falou dessa idade de 3 anos. Tudo bem, a criança começa a ir ao dentista aos 3 anos, mas os pais têm que tomar providências antes disso para evitar problemas? Hoje já tem dentistas que fazem o pré-natal junto com a mãe. Então, eles já planejam, conversam com os pais, quando a criança nascer, quais vão ser os cuidados, que tipo de higiene vai ter que fazer na boquinha do bebê. Acompanha desde zero. Vamos dizer assim, essa falta de cuidado, ela também pode gerar problemas no desenvolvimento desse dente do siso? Sim, por exemplo. Se os pais, por exemplo, não cuidarem direito da boca das crianças, pode acontecer de não desenvolver ou de acontecer de uma forma errônea? Você colocou um ponto muito bom. Porque, vamos lá, teve cárie no primeiro molar, que é o dente que mais sofre cárie no mundo. Aí aquela situação vai fazer com que o dente de trás incline para frente, o siso incline mais, o outro da frente inclina para trás, vira uma bagunça na arcada, aí não tem espaço para mais ninguém, porque desestruturou a arcada. E outra coisa, se a criança chupa muita chupeta até depois de mais velho, isso também pode dar um problema na arcada e dificultar o nascimento desse dente? Sim, o hábito de chupar chupeta ou dedo vai fazer com que essa musculatura se fortaleça, a arcada se estreita, então diminui o espaço. Daí, por conta disso, eu imagino que por conta disso é que muitas vezes não se é detectado esse problema.
Com Você certeza. começa a levar a criança no dentista depois dos 10 anos de idade. E Exato. daí já está nessa formação e já para fazer um alargamento, sei lá como é que chama. É um alargamento mesmo, doutor? Nós chamamos de recuperação de espaço. Para fazer essa recuperação de espaço fica mais difícil, não fica? Com certeza. Quanto antes puder levar a criança para fazer o processo de diagnóstico, por exemplo, não adianta a gente levar a criança para corrigir os dentes com 2, 3 anos. Ela vai começar a ter todos os dentinhos da boca a partir dos 3 aninhos de idade. Aí já se pode criar uma programação de crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários que vai pensar também nos dentes do siso. Mas daí com 3 anos de idade, já levando dá para perceber se tem algum problema mesmo para ele nascer? Já dá para perceber? Sem dúvida, porque, veja, se você observa uma criança nessa idade, 3 anos, e percebe que a arcada dela não está se desenvolvendo adequadamente, então a chance dela vir ter problema com o dente do siso é muito grande. O ideal é a criança nunca chupar chupeta, doutor, e nem dedo? Olha, o ideal é entender por que ela está precisando da chupeta, né? Porque os pais querem ter um pouco de sossego e deixam eles com a chupeta na boca para não chorar, doutor. Mas e será que vai valer a pena depois? Mas não é isso? Não, Eu não tenho filhos, mas eu acho que é isso, porque é igual a história do computador. Porque hoje, do mesmo jeito que... Antigamente se fazia mais isso, né, doutor, com a chupeta? Hoje o povo entuxa o negocinho do celular, lá, um iPad, na criança com 1 ano de idade. Então eu imagino que deve ter essa coisa, mesmo que inconsciente, de que, você está com a chupeta, vai chorar menos, está com a chupeta na boca. Uhum. Tanto que normalmente você põe a chupeta na boca da criança quando? Quando ela começa a chorar. Exatamente. Não é? Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque, veja, será que vale a pena a gente pôr a chupeta na boca? Não vale a pena. Ou dar um celular, alguma coisa para distrair a criança? Será que isso não vai ter um preço depois? Muito caro, que nós já temos visto, inclusive, né, doutor? Pois é. Tanto para a saúde como para a boa educação. Com certeza. Mas essa atitude, ela pode gerar um problema que faça com que a criança tenha uma dificuldade de desenvolvimento correto, bucal? Eu acho que a chupeta, sem dúvida nenhuma, é um dos agentes que podem gerar alterações na arcada. Eu já vi casos que chuparam chupeta e não tiveram alterações, e até por bastante tempo. Nós estudamos muito o entendimento de que existe uma questão do nosso emocional, da interpretação da família dentro da formação de arcada. Esse é um assunto que eu estudo há mais de 20 anos, procurando entender que essa dinâmica familiar, a ação pai e mãe, influencia no crescimento da arcada também. Então, nós temos que focar e interpretar isso para cuidar adequadamente da criança. Olha, então vamos começar do começo, que é para você entender que se já aconteceu com você, também não dá para chorar o leite derramado. Você tem que ter sempre a ajuda de um dentista. Por quê? Porque você precisa tomar cuidado a vida inteira. À medida que você vai envelhecendo, os dentes vão ficando mais fracos, né, doutor? Sim. Então, os cuidados têm que ser redobrados. Com certeza. Só que se você começar agora na tua casa com os teus filhos, o que vai acontecer? Você vai evitar problemas maiores. Porque, na verdade, pelo que eu entendi, doutor, o dente do siso é uma proteção também para a gente, né? Ele é parte da estrutura, do bom funcionamento da estrutura toda. Exato. Da nossa estrutura óssea, na verdade, né? Você colocou bem, ele é parte da estrutura óssea, então não pode ser descartado. Então, que se você comece desde cedo, 3 anos de idade, não é. A criança está velha para fazer um monte de coisa com 3 anos, inclusive mexendo no computador. Então, ela também já tem idade para ir ao dentista, né, doutor? Com certeza. Então, você, pai e mãe, seja consciente dessa necessidade, que é o mais importante para que realmente exista a possibilidade de evitar problemas maiores na infância, na adolescência e também na idade adulta. Eu vou deixar os contatos do doutor para você. Você pode conversar com ele, pode marcar o teu horário se você tiver alguma dúvida. Se você já perdeu os dentes do siso, já retirou-os, não tem problema. Se você ainda os tem, para que você possa mantê-los de maneira adequada e saudável. O doutor atende na rua Itapeva, aqui em São Paulo, no número 202, a sala é a 23. Tem vários telefones para você ter a oportunidade de entrar em contato com ele e marcar um horário. 3287-0433 e tem o WhatsApp que é o 940167771. Lá no Instagram você conhece melhor o trabalho do doutor, que é Rogério Pavan Oficial com 2 S. Doutor, uma alegria ter você com a gente mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Volte sempre, doutor. Volto com certeza. A gente precisa aprender a cuidar bem da boca e esse povo parar de tratar a nossa dentição como algo secundário, né? Não, tem que estar em primeiro lugar, porque isso gera uma série de problemas de saúde, como nós falamos hoje. Problemas sobre o dente do sérios, siso. né, doutor? Muito sérios. Obrigada, doutor.